Mais uma vez, graça e paz, irmãos. Deus está aqui, amém? Deus está aqui, aleluia. Tão certo como a que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta. Tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Deus está aqui. Deus está em você. Amém? Todos aqueles pedidos de oração que os irmãos fizeram, confie, acredite que Deus, Ele cumpre aquilo que Ele diz. E não é uma teoria pentecostal. Mas Deus chamou um povo abençoado. É uma verdade bíblica. Deus chamou você abençoado. E tudo aquilo que Ele prometeu irá se cumprir. Não cesse as suas mãos. Não cesse de orar. Continue clamando ao Senhor, porque no devido tempo Deus cumprirá tudo aquilo que Ele prometeu. Amém? Vamos ler a palavra de Deus, amém, no livro de 2 Samuel, capítulo 7, versículo 18 ao 29. A partir que os irmãos forem encontrando, vão ficando de pé, em reverência à palavra do Senhor. Amém? 2 Samuel, capítulo 7, versículo 18 ao 29. Diz assim a palavra de Deus: Então o rei Davi entrou no santuário, pôs-se diante do Senhor e orou: Quem sou eu, ó soberano Senhor? E o que é minha família para que me trouxestes até aqui? E agora, soberano Senhor, como se isso não bastasse, dizes que dará ao teu servo uma dinastia duradoura. Tratas a todos dessa forma, ó soberano Senhor. Que mais posso dizer-te? Tu sabes como teu servo é de fato, ó soberano Senhor. Por causa da tua promessa e de acordo com a tua vontade, fizeste todas estas grandes coisas e as tornastes conhecidas a teu servo. Quão grande és, ó soberano Senhor! Não há ninguém igual a ti. Jamais ouvimos falar de outro Deus como tu. Engrandeceste teu nome ao livrar teu povo do Egito, realizastes milagres impressionantes e removestes as nações e os deuses do caminho do teu povo. Fizeste de Israel teu próprio povo para sempre, e tu, ó Senhor, te tornaste seu Deus. E agora, ó Senhor Deus, sou teu servo. Faze o que prometestes ao meu respeito e de minha família. Confirma-o como uma promessa que durará para sempre. Que o teu nome seja honrado para sempre, a fim de que todos digam: o Senhor dos exércitos é o Deus de Israel. E que a dinastia de teu servo Davi permaneça diante de ti para sempre. Ó Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, tive a coragem de fazer-te esta oração, porque revelaste tudo isso ao teu servo ao dizer: farei uma casa para você, uma dinastia real. Pois tu és Deus, ó soberano Senhor. Tuas palavras são verdadeiras, e tudo o que prometestes, estas coisas são boas a teu servo. E agora que seja do teu agrado abençoar a casa de teu servo, para que ele permaneça para sempre diante de ti. Pois tu falastes, ó soberano Senhor, e quando concedes uma bênção ao teu servo, é uma bênção para sempre. Vamos orar? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, que o Senhor nos conduza, Deus amado Pai querido, a estarmos, meu Deus, atentos, e que o Senhor possa, meu Deus, nos fazer compreender a Tua palavra neste momento, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Amém, irmãos? Nós vamos falar um pouco sobre o caráter. O caráter do cristão. Você pode dizer assim, mas como é que pode falar de caráter você lendo
um texto que fala de oração. Muitas vezes a nossa oração, ela demonstra o nosso caráter. Ela demonstra aquilo que nós somos perante Deus. Muitas vezes nós mostramos em nossa oração o que verdadeiramente o nosso coração deseja, o que verdadeiramente nós queremos, né? Muitas vezes o desespero, ele tira muitas vezes o foco, né? Porque somos seres humanos, somos pessoas carnais, pecadores, e muitas vezes aquele momento, aquela situação nos leva ao desespero. E muitas vezes refletimos isso em nossas orações. Mas o real é que a nossa oração, ela determina o nosso caráter, quem nós somos. Aquilo que temos que espelhar, temos que ser espelho, né? E vemos aqui Davi, um servo, que assim como Deus disse no livro de 1 Samuel, que já tinha escolhido uma pessoa segundo o seu coração. Então aqui se reflete um pouco de uma pessoa que verdadeiramente tinha um caráter divinal, né? Vamos se dizer assim. Porque Davi, ele refletia o caráter que lá na frente ia trazer a imagem de Cristo. Davi era um homem fiel, um homem que mesmo pecando, mesmo errando, ele tinha um coração quebrantado, tinha um coração envolto ao arrependimento, né? Um coração inclinado ao arrependimento, né? E o livro de 2 Samuel, ele relata praticamente uma história boa de Davi. Ali, talvez ele quer dizer o caráter, está querendo dizer ali o caráter do homem, né? Ele reflete, numa forma histórica, o caráter de Davi. E é o que nós vamos meditar hoje um pouco, sobre esse caráter, sobre o que nós estamos refletindo através do nosso caráter, né? Eu digo isso fora dessas quatro paredes, né? Aquilo que nós mostramos corriqueiramente, no dia a dia, todos os momentos, né? Isso é dentro da igreja, é em casa, é no trabalho, é em todos os cantos. Nós temos que refletir a imagem do Deus invisível. Essa é a verdade. E no livro de 2 Samuel, ele começa narrando o crescimento do rei Davi, o crescimento dele como rei, a ascensão de Davi como chefe de Israel, né? Depois de grandes conflitos com Saul, conflitos travados, duros, né? Como o livro de 1 Samuel relata, que foram batalhas travadas, né? Onde o seu inimigo o queria matar, né? Então, vemos ilustrando nesse livro de 2 Samuel, o caráter de Davi. E, acima de tudo, nós vemos mostrar a generosidade do Senhor para com o seu servo, né? Então, um caráter, ele vai consecutivamente, ele vai atrair a Deus, trazer a nós um pouco da generosidade de Deus. Vai trazer a nós tudo aquilo que Deus tem de bênção para a nossa vida, né? E Davi, ele atraiu isso através do seu caráter. O que vemos no livro de 2 Samuel por completo é um homem que teve percas, um homem que errou, né? Assim como todos nós seres humanos erramos, mas um homem que tinha um coração quebrantado, que errando, mesmo na alta posição de chefe, como ele tinha, né? Rei, mas que o coração sabia do quanto ele era pequeno perante a grandiosidade de Deus e a generosidade de Deus. Isso muitas vezes são coisas que a gente não para um pouco para pensar. O quanto a generosidade de Deus tem nos alcançado por todos esses dias, por todos esses momentos. Talvez hoje você tenha vindo para cá com o coração entristecido, atribulado. Tem amigos meus que dizem tribulation, né? Com um pesar, né? E você acha isso um fardo pesado demais. Você talvez tenha achado isso um fardo muito angustiante, bem pesado para a sua vida. Mas saiba de uma coisa: você só tem aquilo que você pode carregar.
A sua cruz, ela não é maior, porque Deus ele concede aquilo conforme nós podemos carregar. Porque a sua grandiosidade, a sua generosidade nos dá força para carregar. Foi isso que ele fez com Davi. Através das suas percas, através das suas dores, através do seu sofrimento, Davi ele demonstrou um caráter cristão. Eu acho que não seria fácil, né? Quando a gente lê um pouco da história de 2 Samuel, que a gente vê um pouco da história de Davi, a gente vê que Davi teve suas vitórias e teve suas percas, e ali ele demonstrou uma atitude de pecador, como todos nós somos. Ao se deitar com Betseba através de um adultério, você vê que Deus pesa a mão sobre a vida de Davi, traz o juízo à vida de Davi. Ao ponto dele chegar e passar pelo pátio e ver suas próprias mulheres com soldados. E ver o conflito de seus filhos, sangue do mesmo sangue, um matar outro, ver um filho estrupar a outra, um irmão estrupar outra irmã. E a gente sabe que isso, hoje em dia, para nós, é espantoso, né? A gente vive num mundo tão moderno, né? Comparado ao que se viviam antes, a gente acha isso bastante espantoso. Imagine para aquela época, imagine para aquele tempo, né? Mas Davi, ele mostrou arrependimento e mostrou gratidão ao Senhor. Na sua oração de hoje, você agradeceu a Deus pelo aquilo que Ele fez? No decorrer desse dia, mesmo com percas, mesmo com tribulações, mesmo com enfermidades, né? Você agradeceu a Deus pela sua generosidade? Você agradeceu a Deus pela generosidade da salvação que Ele te concedeu? Nós temos a certeza de uma coisa: nada nós temos se Deus não prover. Se é dor, se é tribulação, isso serve para forjamento da nossa fé, para forjar o nosso caráter. E Deus forja o nosso caráter através da tribulação, através das dificuldades. Davi, em toda a sua oração, capítulo 7, do versículo 18 ao versículo 29, ele relata quanto Deus proveu em seu favor, tanto ao seu favor quanto do seu povo. No versículo 18, ele relata de uma forma espantosa a sua admiração pela bondade de Deus. Ele pergunta: quem sou eu, ó soberano Senhor? Versículo 18, parte B. Quem sou eu, ó soberano Senhor? E quem é minha família para que trouxestes até aqui? O reconhecimento de quanto ele era pequeno e quanto ele não era merecedor das bênçãos de Deus. Então, um caráter forjado em Deus, ele está caracterizado nisso, de que nós somos pequenos e Deus é grande. E que tudo aquilo que nós temos hoje, eu falo isso já em relação a tudo aquilo que nós conquistamos, não provém da nossa força, não proveu da nossa capacidade. Abrindo parênteses agora, quem imaginaria que a gente estaríamos passando por uma doença como essa, né? Claro que na humanidade, essa não foi a primeira peste que surgiu. Mas, quem imaginaria que hoje nós, pleno século XXI, com a tecnologia tão avançada, né, com um crescimento tão grande da ciência, a gente poderia estar passando por uma tribulação dessa, onde tudo parou. Hoje, aos poucos, está tudo voltando, né? Mas, onde tudo parou,
E quem imaginaria que hoje estaríamos passando por isso? Quem poderia imaginar isso há 4 anos atrás, não é isso? Ninguém nunca imaginaria. Pessoas doentes psicologicamente, que muitas vezes não contraiu a enfermidade em si, mas contraiu outras que vieram. Hoje em dia em qualquer canto que você chega, em fila do banco, você começa a conversar com qualquer pessoa, ela vai dizer ou se teve a Covid, ou então adquiriu problemas psicológicos como ansiedade. É ou não é? Se você não disser que adquiriu a Covid, ela vai dizer que está com problemas psicológicos como ansiedade. Crise de ansiedade terríveis. Jovens com problemas psicológicos. Conheço vários. Eu hoje trabalho em farmácia. E quanto mais a gente vê, receitas de medicamentos controlados para jovens. Então, a gente vê que nada está sob o nosso controle. Nada está sob o nosso detrímetro. A gente não pode dizer nada que vai acontecer daqui a 2 passos, daqui a 2 segundos. Tudo isso prova que nada está sob o nosso controle. Tudo provém do querer e da vontade do nosso Deus. Tudo provém daquilo que Ele já planejou. E Davi tinha certeza disso. Davi sabia disso. E para provar que ele não era um homem santo, que ele não era um homem altamente diferente dos outros, apesar que em partes é sim, né? Comparado ao seu caráter, aquilo que ele foi, diferente de muitos, ele foi, né? Mas ele viu o quanto ele era pequeno. E que tudo aquilo que ele conquistou não passou nada pela sua força, mas sim pelo querer e a vontade de Deus. E isso ele relata já no verso 27. Ó Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, tive a coragem de fazer esta oração, porque revelaste tudo isso ao teu servo, ao dizer, farei da tua casa para você uma dinastia real. 28. Pois tu és Deus, ó soberano Senhor, tuas palavras são verdadeiras e tu prometeste essas coisas boas ao teu servo. Davi, ele tinha um coração que sabia que aquilo que estava hoje em sua posse não provia dele. E Deus diz, no começo do capítulo 7, Deus diz, eu te tirei das malhadas. Eu te tirei de detrás das ovelhas. Foi eu quem te escolhi. Ou seja, tudo aquilo que hoje você é, foi porque eu te chamei. Foi porque eu te concedi. Deus é o Deus que cumpre tudo aquilo que diz. Deus cumpriu na vida de Davi algo que ele tem toda a certeza que as suas promessas. Do 27 ao 28, que foi esse que nós lemos, nós vimos Davi agradecer a Deus por tudo aquilo que Deus tinha lhe prometido. Aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor hoje me concede. Pois tu és Deus, ó soberano, as tuas palavras são verdadeiras, e tu prometestes todas essas coisas ao teu servo. Eu acho que aqui, nós como seres humanos, ninguém
confia 100% no outro, né? Você pode dizer assim até para um filho, eu confio 100% no meu filho, né? Geralmente as mães têm essa palavra, né? Eu confio 100% no meu filho. Mas geralmente quando chega com um certo tipo de conversa, você assim, talvez você não diga, a boca não fale, mas a mente de imediato percebe e relata. Acho que esse cabra não está falando totalmente a verdade. Mas a mãe conhece o filho, né? Ela sabe quando ele fala a verdade ou quando ele deixa uma incógnita no ar. Quando ele deixa um ponto de interrogação no ar, uma dúvida. Por mais que ela mostre ao mundo e quem está do lado de que confia 100%, mas ninguém confia 100% em ninguém. Uma mãe pode confiar 90%, mas os 100% não confia. Sempre de imediato vai aparecer aquela dúvida. Mas aqui o que Davi demonstra é uma confiança 100%. E um cristão, quando ele tem um caráter forjado por Deus, ele sabe em quem ele confia. Ele sabe em quem ele está confiando. Ele sabe em quem ele está depositando a sua fé. Ele sabe que tudo aquilo que foi prometido vai se cumprir. Vai acontecer. Pode ser hoje, pode ser agora, mas pode ser amanhã, pode ser daqui a 30 anos, pode ser há 20 anos. Uma pessoa que tem um caráter forjado por Deus, ele aprende a esperar confiantemente. Como diz o Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. Deus tem preparado um coração que sabe aguardar o momento e a hora certa. Que sabe esperar a hora certa. E o coração de Davi estava confiante nisso. De que tudo Deus faria conforme o seu tempo e a sua vontade. O que vemos é Davi dizer, tuas palavras, Senhor, são verdadeiras. Confiar em Deus é depositar 100% de confiança. É fechar os olhos e seguir em frente, né? A confiança que nós temos que depositar em Deus é aquela confiança de fechar os olhos e dizer, eu vou seguir. Eu vou seguir porque eu sei que eu não vou cair em nenhum buraco. Eu vou seguir porque eu sei que o caminho que o Senhor trilhou é um caminho correto, é um caminho reto. E eu posso confiar que, mesmo com os olhos fechados, eu vou conseguir chegar até o objetivo que Deus quer. É como diz o Salmo 46, 2. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e os montes se transportem para o meio do mar. Pelo que não temeremos. Porque confiamos. Porque temos confiado naquele que nos chamou. Naquele que nos tirou de detrás das malhadas. Aquele que fez a promessa. O coração está blindado para as desconfianças na parte de Deus. Porque o caráter está blindando a sua vida de qualquer dúvida. Davi, ele relata uma bênção eterna, que está afirmada em Cristo. Davi, através do seu caráter, da sua fidelidade, da sua confiança, ele demonstra, ele é o espelho de um reinado vindouro, daquilo que Cristo demonstraria no futuro. Davi, como se nós lermos o livro de 2 Samuel, nós vamos ver uma pessoa bondosa, que foi bondoso, que lembrou de promessas dele mesmo feitas e cumpriu as suas promessas como homem. Assim nós vemos ele honrar
a família de Jonatas, né? Trazendo para a sua mesa Mefibosete, e assim dentre outros. Nós vemos ele ser traído, nós vimos os seus filhos conflitarem, e ele agir com paciência, com benevolência. Muitas vezes foi mais ativo em guerras, em conflitar, em não tolerar todas as coisas, mas vemos um caráter de um homem bondoso, e que foi fiel ao Senhor até os últimos dias de sua vida. E Deus nos chama para isso, para demonstrarmos um caráter inabalável. Que mesmo tudo ao nosso redor, conspirando contra aquilo que a gente quer, mas o nosso caráter, a nossa confiança, o nosso amor, o nosso zelo pelo relacionamento com Cristo é maior. Então, em todas as coisas, em todas as atitudes, todas as práticas que nós devemos tomar, vamos buscar ser espelho do caráter de Cristo. Assim como Davi. Cristo, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual ao Deus Pai. Cristo, mesmo sendo Deus, ao ser chamado de bom, pergunta: por que me chamas de bom? Dando a Deus toda a sua confiança, dando a Deus toda a sua fé, esperança, que foi mostrada como Davi mostrou. Então, o que temos que fazer em meio a todos os problemas que enfrentamos no nosso dia a dia é buscar um caráter forjado em Deus, espelhado em Cristo. É um negócio muito clichê, né? A gente escuta muito isso, mas é algo certo. Em todos os momentos da nossa vida, no falar, no agir, a gente deve perguntar: será que Cristo faria isso? Será que Cristo faria isso? Quem nunca irou-se? Quem nunca pensou em meio da raiva, em meio daquele momento de ira, voar no gogó de alguém? Não é isso? Acho que todos já passamos por isso. Quem nunca pegou briga na fila do banco? Na fila do SUS? Então, esses momentos que nós devemos nos espelhar em Cristo também. E saber que a nossa vida é um espelho. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E esse rótulo não é dado à toa. É um rótulo dado para demonstrar o nosso caráter cristão. Então, em todos os dias da sua vida, todos os momentos da sua vida, na hora da prática, na hora da raiva, na hora daqueles momentos conflitantes da nossa vida, viemos pensar: será que Cristo faria isso?
Será que eu estou me espelhando em Cristo para esse tipo de atitude? Então, que essa venha a ser a sua oração todos os dias. Que essa venha a ser a sua oração para hoje, quando você chegar em casa, e talvez já sabendo aquilo que vai lhe esperar lá. Talvez amanhã, ao chegar no trabalho, sabendo já daquilo que vai lhe esperar por lá. Talvez agora mesmo, ao sair daqui da igreja, aprenda em Cristo a ter um coração voltado para Deus. A ter, assim como Davi, um coração segundo o coração de Deus. Um caráter forjado. Amém? Que essa palavra venha para os nossos corações, em nome de Jesus.